Estamos começando a nossa série sobre interpretação de textos difíceis da Bíblia. E o primeiro texto que eu queria estudar com vocês é Lucas 16, versículo 19 a 31, que conta a história do rico e do Lázaro. Para aqueles que creem na dualidade do homem, corpo e alma, esta parábola é literal e constitui o principal instrumento para fundamentar a crença na imortalidade da alma, na vida e no tormento eterno em um inferno de fogo. Mas o que o nosso Senhor, o que o nosso Jesus Cristo queria nos ensinar com essa alegoria? Para uma boa compreensão do assunto, é necessário saber o que é e o que não é uma parábola. A palavra parábola provém de um vocábulo grego que significa colocar ou atirar ao lado, mas que hoje significa comparação ou ilustração, visando ensinar-nos uma verdade. Em outras palavras, é o emprego de circunstâncias comuns do dia a dia para ilustrar verdades religiosas. Alguns têm afirmado que esse relato de Cristo não é uma parábola, pelo fato de ele não a ter mencionado como tal. Essa declaração não procede, porque há outras parábolas aceitas sem que Jesus as mencione como pertencendo a este gênero literário. Vejamos alguns exemplos. Você vai para Lucas 15, versículo 8, Lucas 15, 11, Lucas 16, versículo 1. Todas essas seções são seções onde nós encontramos parábolas. A primeira parábola é a parábola da dracma perdida. A segunda, que está em 15, verso 11, a parábola do filho pródigo. A terceira, 16, 1, a parábola do administrador infiel. Então nós podemos ver aqui três textos, três parábolas que não são mencionadas na sua introdução como sendo parábolas. Mesmo assim todos aceitam e todos reconhecem que elas são verdadeiramente parábolas, ilustrações. Mas como se interpreta uma parábola? É princípio hermenêutico que nenhum texto pode fornecer sentido contrário ao ensinamento geral e claro das Escrituras sobre o assunto. Os passos mais obscuros se interpretam pelos mais claros. A linguagem simbólica ou metafórica se esclarece pelo ensino explícito do mesmo assunto em linguagem literal entre as funções referenciais e poéticas, entre as relações denotativas e conotativas. O ministério público de Jesus estava chegando ao fim, e ele lançou em amor os últimos apelos aos publicanos, atinentes à salvação que lhes estava sendo oferecida. Os escribas e fariseus o criticavam por sua atitude. Nestas circunstâncias, o Salvador relata uma série de parábolas, culminando com a do rico e Lázaro. A primeira delas é a da ovelha perdida, segue-se-lhe a da moeda perdida, depois a do filho pródigo e, finalmente, a do administrador infiel. Completando a lição dada pela parábola do mordomo, Cristo lhes relata outra parábola relacionada com a necessidade de estar preparado para o dia da morte. E essa parábola é a parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola foi proposta por causa dos fariseus, que eram avarentos e não faziam provisão para o futuro, isto é, para a vida eterna. Lucas 16, versículo 14. Pelo fato de a vida deles se centralizar nas posses e no dinheiro, Cristo queria mostrar-lhes o que acontece ao homem quando ele não se prepara para a vida eterna. O sublime mestre não estava discutindo o estado do homem na morte e tampouco o tempo em que o galardão lhe seria dado, mas sim o perigo da avareza. E aí, a parábola do rico e Lázaro é literal ou simbólica? Admite-se para início de análise que a história deve ser fato literal, real ou simples parábola. Se é literal, deve ser verdadeira, coerente e consistente com todos os pormenores. Se, porém, é parábola, só poderemos buscar nela a verdade moral que pretende transmitir. A história, por conseguinte, está sujeita a reconhecidas regras e limitações de uma parábola. Assim, tudo se torna compreensível. Como veremos, a interpretação literal não resistirá à análise por sua própria incoerência e ruirá sob o peso de sua própria incongruência. O objetivo de Cristo aqui não é revelar pormenores da vida além túmulo. Jesus emprega uma história daqueles tempos para advertir e reprovar os que recusavam aceitar seus ensinos quanto ao uso correto das riquezas. Porque a interpretação literal é ausente de pensamento lógico.
A resposta é a seguinte: porque nessa parábola encontramos uma figura literária chamada prosopopeia. O que é prosopopeia? Uma figura literária que dá ação, movimento ou voz às coisas inanimadas e faz falar pessoas ausentes e até mesmo os mortos. Não se pode alicerçar doutrinas sobre parábolas ou alegorias. Isso é princípio elementar de exegese bíblica. Procurar estruturar doutrinas a partir de qualquer porção de uma narrativa resulta em absurdos e contradições. Se são as almas desencarnadas as personagens parabólicas do rico e Lázaro, como explicar que têm dedos e língua? Se tinham dedos e língua, devemos admitir que também eles possuem mãos e cabeça. Se falavam e ouviam é porque possuíam órgãos da fala e auditivos. Se possuíam partes do corpo, então não eram almas. Como poderiam elas ir para lá em corpo, uma vez que este já se havia consumido na sepultura? Se é uma alma imaterial, como pede água por ter sede? Será que a água nesse texto também é abstrato? O verso 22 declara que eles foram sepultados. Logo, eles não podiam estar nem no céu nem no inferno. Isso você encontra em Salmo capítulo 6, versículo 5. Se eram almas e não eram corpos, se haviam morrido e foram sepultados e agora estavam conversando, eles só poderiam fazer isso em alegoria. Da mesma forma, por exemplo, que as árvores de Juízes, capítulo 9, versículo 8, ou outro exemplo de 2 Reis 14, versículo 9. O que está escrito? Diz assim: foram certa vez as árvores a ungir para si um rei e disseram. A árvore não fala, a árvore não unge ninguém, a árvore não tem pensamento. Não há como não se convencer diante desse relato de que há aqui uma figura literária e não fatos reais. A interpretação literal da parábola defende que a recompensa ao rico e a Lázaro será dada no dia de sua morte. Os defensores desta interpretação, eles afirmam que essa é uma representação do que acontece aos justos e ímpios no momento de sua morte. Porém, as declarações bíblicas mostram o oposto. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra, suas obras. Isso está em Apocalipse 22, versículo 12. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Isso está em Lucas 14, 14. Mais um exemplo. A recompensa só é concedida por ocasião da volta de Jesus. Isso está em Mateus 25, 31 a 41. Se a narrativa é literal, como pretendem seus defensores, então o céu e o inferno se encontram bastante próximos para permitir uma conversação entre os habitantes de ambos os lugares, o que é incabível. Imagine você estar no paraíso e ver seu filho que não foi salvo queimando no inferno. Se os justos podem ver os ímpios em tortura na parábola do rico e Lázaro, que tipo de bem-aventurado seria o céu? Seguindo a interpretação literária da parábola do rico e Lázaro, no momento em que o rico morre, é punido e inicia seu tormento eterno. Por uns poucos anos de pecado e impenitência, sofrerá por toda a eternidade sob as vistas dos justos. Há porventura justiça divina neste veredito? Fato é, meus amigos, que os detalhes da parábola não abonam de modo algum a condição dos mortos, assim como a parábola das 10 virgens não afirma que os membros da igreja se dividirão exatamente em 50% para cada lado. Se a interpretação focar o texto como parábola, e de fato assim é, extraindo apenas a lição que Jesus queria dar com respeito ao perigo da avareza e a importância de se preparar para a vida do porvir, dirimem-se todas as dúvidas e se resolvem todos esses problemas. A parábola deve ser vista, portanto, como parábola. Cristo estava enfatizando o perigo da avareza, Cristo estava enfatizando a necessidade do preparo. É tanto que lá no final ele fala da necessidade de se estudar a lei, os profetas, ler Moisés, estudar Moisés. O que é Moisés? O que é a lei e os profetas se não é a Bíblia? Então, o foco central dessa parábola é mostrar a necessidade que nós temos de estudo da Bíblia. Mas o que seria então o seio de Abraão? Sabemos que não existe um lugar literal com esse nome na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece. Isaías 63:16. Por que o texto diz, Abraão não nos conhece? Ele não nos conhece porque os mortos são ignorantes do que se passa entre os vivos. Os mortos nada sabem, eles não sabem coisa nenhuma, como diz, por exemplo, Salomão em Eclesiastes 9, versículo 5. Abraão não se encontra no céu, mas aguardando Jesus na sepultura. Se Abraão estivesse no céu, ele nos conheceria.
Quando nós vamos, por exemplo, para Hebreus, capítulo 11, 8 a 17, o escritor de Hebreus cita Abraão como um dos heróis da fé. E o verso 39 diz que ele não obteve a concretização da promessa. Não resta dúvida de que Abraão não está no céu e, consequentemente, é mais uma prova de que o relato do rico e Lázaro não é literal, mas simbólico. Outro pormenor é o seguinte: se tomarmos a parábola literalmente, temos que concluir que todo rico vai para o inferno e todo pobre para o céu. Mas Gênesis 13, versículo 2 diz que Abraão era muito rico. Além do perigo da avareza, Jesus também queria ensinar que o rico representa os judeus que estavam prestes a perder o privilégio de ser o povo escolhido de Deus. Lázaro representa os gentios que estavam para se tornar a geração eleita de Deus. Portanto, meus amigos, essa parábola não deve ser interpretada literalmente, pois, como vimos, se assim for feito, vamos enfrentar diversas contradições. Cristo estava repreendendo os fariseus por sua avareza, Lucas 16,14. Eles, na verdade, assim como muitos judeus, mantinham a crença de que as riquezas eram um sinal do favor de Deus e a pobreza um indício de seu desagrado. Tem até uma frase de Davi bem conhecida, que está em Salmo 37, versículo 25, que ele fala bem assim: fui moço e já agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Partindo desse pressuposto, meus amigos, nós entendemos que não tinha como, por exemplo, o Lázaro ser justo, uma vez que ele estava mendigando o pão. Então, meus amigos, só podemos entender essa parábola de maneira figurada, não dá para entendermos ela de maneira literal, pois se o fizermos, nós colocaremos o Lázaro como sendo um ímpio e não alguém que era justo, porque o justo não mendiga o pão. Então, tem alguns problemas de nós encararmos essa parábola como sendo literal. O que Cristo fez aqui? Ele ministrou a importante lição de que a recompensa que aguarda os ricos avarentos, os quais nada mais reservam para os pobres, além de migalhas de pão, é justamente o oposto de que os judeus acreditavam. Podemos concluir com total segurança que esta parábola não fornece nenhuma evidência para provar o estado consciente do homem na morte, e nem mesmo sua recompensa imediatamente após a morte. Então nós já vimos que não dá para interpretar essa parábola do rico e do Lázaro como sendo literal. Mas só para deixar bem claro, quero dar mais alguns exemplos aqui para mostrar a dificuldade que se tem, para mostrar o problema que se gera quando tentamos interpretar essa parábola de maneira literal. Os que interpretam a parábola como uma representação literal do estado dos salvos e não salvos após a morte enfrentam problemas intransponíveis. Quais problemas? Por exemplo, se a narrativa é uma descrição autêntica do estado intermediário, então precisa ser rigorosamente verdadeira e completamente coerente, mas se a parábola é figurativa, então precisamos nos preocupar somente com a lição moral nela contida. Uma interpretação literal da narrativa sucumbe sob o peso de seus próprios absurdos e contradições, como se torna evidente num exame mais cuidadoso. Aí você deve estar se perguntando, mas por que Cristo contou então essa história? Por que Cristo então contou essa parábola? Qual que é o objetivo dele? Ele traz um ensinamento errado? Como é que é esse negócio? Amigos, a resposta é que Jesus alcançava as pessoas onde elas se encontravam, aproveitando o que lhes era familiar para lhes ensinar verdades vitais. Muitos de seus ouvintes criam num estado de existência consciente entre a morte e a ressurreição, ainda que tal crença fosse contrária às Escrituras. Essa crença errônea fora adotada durante o período intertestamental, como parte do processo de helenização do judaísmo. Nessa parábola, Jesus se serviu de uma crença popular, não para endossá-la, mas para impressionar a mente de seus ouvintes com uma importante lição espiritual. Convém ressaltar que até mesmo na parábola precedente, que no caso é a parábola do administrador infiel, em Lucas 16, 1 a 12, Jesus emprega uma ilustração que não representa com exatidão a verdade bíblica. A Bíblia não endossa a prática de um administrador desonesto que reduz pela metade as dívidas dos credores a fim de obter deles alguns benefícios pessoais. A lição da parábola é fazer amigos, Lucas 16, verso 9, e não ensinar práticas comerciais ilícitas. Mesmo um dos maiores defensores do dualismo, o John Cooper, ele diz que a parábola do rico e Lázaro não revela necessariamente o que Jesus ou Lucas acreditavam sobre a vida após a morte, nem fornece uma base sólida para a doutrina do estado intermediário, pois é possível que Jesus estivesse simplesmente usando o imaginário popular a fim de apresentar um cenário ético. Talvez ele não estivesse endossando essas representações. Talvez não acreditasse nelas porque sabia que eram falsas.
Quando John Cooper é questionado a respeito do que essa parábola ensina sobre o estado intermediário dos mortos, ele diz o seguinte: ela não ensina nada. O argumento dualista não pode depender desse texto como apoio principal. A razão apresentada é que é mais difícil extrair conclusões a partir das metáforas da parábola. Então nós vemos que mesmo os defensores do dualismo, ele olha para a parábola e não consegue enxergar nada que fale a respeito do estado intermediário dos mortos. Então Cristo parte do conhecido para o desconhecido. Ele começa falando aquilo que o povo acreditava para levá-los a acreditar numa nova verdade superior. E meus irmãos, essa é a didática de Cristo. Partir do conhecido para o desconhecido com o objetivo de nos ensinar verdades eternas. Lembre-se sempre, o objetivo dessa parábola é exaltar a necessidade do preparo, é exaltar que não devemos ser avarentos, buscar nos preparar para a vida eterna, para a vida com Cristo. E a maneira que essa parábola usa para fazer tudo isso é no finalzinho da parábola mencionando a importância da Escritura Sagrada, quando fala de Moisés, quando fala da lei, quando fala dos profetas. Então, que possamos a cada dia mais estudar a palavra de Deus, possamos aprender mais aos pés do Senhor. Se você gostou, se inscreva, curta, compartilhe, para que possamos sempre produzir materiais que sejam úteis para o nosso estudo, para o nosso enriquecimento espiritual. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo.